para você que segue o canal do Suno Notícias. Eu sou a Natália Gomes, editora do site, e como eu prometi para vocês, estou comentando os resultados mais importantes dessa temporada de balanços. E dessa vez, eu não trago apenas um comentário meu ou um especialista, mas sim a própria empresa para falar sobre os seus resultados, seus projetos, expectativas. A Pague Menos aceitou o nosso convite e eu estou aqui com o Luiz Renato Novaes, que é o CFO da Pague Menos, para falar um pouquinho sobre a companhia. Para quem não está por dentro, eu vou dar uma ficha, tá? A Pague Menos, gente, ela foi fundada em 1981, é mais ou menos a minha época que eu nasci, e fez seu IPO em agosto do ano passado, né? Levantou quase 750 milhões de reais. E atualmente ela conta com mais de 1.000 pontos de venda em 339 municípios, sendo que a participação mais expressiva é na região Nordeste. Essa empresa chama muita atenção no mercado em maio desse ano, quando ela comprou a Extra Farma, da holding Ultrapar, por 700 milhões de reais. E aí ela saiu da terceira posição do ranking desse mercado para a segunda colocada. E agora a gente teve nessa semana o resultado do terceiro trimestre, que foi bem recebido. Vários analistas elogiaram os números. O BB Investimentos reiterou a compra para a ação, com preço-alvo de R$ 16,90 para o final de 2022. E o Itaú BBA falou que a empresa está nos trilhos, reiterou compra e manteve também a Pague Menos como top pick do setor, o que significa que é a preferida dentro do mercado para o Itaú BBA. Então eu chamo aqui o Luiz Renato Novaes. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou super feliz com a participação de vocês aqui. Obrigado a vocês, Natália. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho do balanço, que é o tema mais quente. A gente viu, houve uma pequena queda no lucro, caiu 11,4% para 35,6 milhões de reais. Já a receita e o EBITDA cresceram os dois 7,4%, né? Parece que eu estou errando, mas é o mesmo percentual para os dois. A receita chegou a 2 bilhões de reais e o EBITDA 160,4 milhões de reais. E eu queria comentar um pouquinho com você, Luiz. A gente viu, apesar dessa queda no lucro, o balanço foi bem recebido. Queria que você comentasse o que mais animou e explicasse um pouquinho essa queda no lucro, que pelo que eu entendi foi algo que aconteceu por causa de um misto dos recursos que entraram no IPO no mesmo tri do ano passado e também uma questão de imposto de renda. Você pode explicar esse impacto do lucro e o que foram os pontos que deixou o mercado tão animado? Bom, a companhia, felizmente, tem melhorado muito a sua performance operacional. Esse efeito no lucro líquido que você comentou, ele é um pouco do reflexo do investimento que a companhia vem fazendo em abertura de novas lojas, porque se você olhar o lucro líquido e destrinchar ele entre os aspectos operacionais e depreciação e imposto de renda, né, que são ali não operacionais, a gente continua melhorando operacionalmente, então a venda continua crescendo, a companhia continua entregando bons resultados, bons KPIs operacionais, e a diminuição no lucro, ela vem em função de... Então, a gente entregou 40 milhões no ano passado de lucro líquido, esse ano a gente entregou 35,5. Então, esses 4 milhões e meio a menos, basicamente por conta de um aumento no volume de depreciação, que é por conta do investimento, a gente inaugurou 32 lojas esse ano. E no ano passado, no terceiro TRI, a gente fez o nosso IPO e as despesas do IPO, com as despesas de estruturação do IPO, elas são dedutíveis para fins de imposto de renda, então elas refletiram positivamente no balanço do terceiro TRI do ano passado. Como esse ano a gente não tem esse efeito, então a alíquota efetiva do imposto de renda foi um pouco maior esse ano. Tirando esses efeitos, a companhia, que somados, dá mais ou menos 20 milhões de impacto no lucro líquido. Então, se a gente expurga esses dois efeitos, a gente vê que o resultado operacional da companhia está muito melhor. E aí, já engatando nesse outro seu comentário, né, nessa pergunta, então, o que mais animou? Acho que tem vários bons indicadores. Acho que, falando em ordem aqui, talvez um dos mais importantes é o aumento de market share da companhia, aqui nas regiões Norte e Nordeste, que são as nossas regiões core. A gente tem um número já bom de abertura de lojas, foram 25 inaugurações, mas mesmo sem as 25 inaugurações, as mesmas lojas, né, as 1.100 lojas da companhia, elas estão crescendo mais do que o mercado. Então, a combinação de inauguração de loja com crescimento no mercado, crescimento das mesmas lojas acima do mercado, impulsionaram um crescimento de market share. A gente cresceu 0,5 ponto na região Nordeste e 0,6 na região Norte. Entre outros, né? O canal digital melhorando muito, a gente atingiu 8,5% da venda total, a gente está aumentando o sortimento em loja, né? Aumentando o portfólio de produtos de saúde dentro da farmácia.
A gente atingiu 9,6 mil itens diversos em média por loja, os índices de ruptura de loja caindo, a margem bruta crescendo 100 base points em relação... Esse índice de ruptura de loja significa algum problema no fornecimento? Não, esse índice de ruptura, na verdade, é um misto ali de... A gente tem a lista de estoque ideal por loja, né? O que aquelas pessoas daquela região, do entorno daquela loja consomem. Então, em média, uma loja tem ali 10 mil itens no seu portfólio. Tem, sim, alguma coisa relacionada a problemas de abastecimento, mas a gente tinha, no passado, um índice próximo de 4% de ruptura, né? Ou seja, então, dos 10 mil itens, 4% em média por dia, por algum motivo, não estava disponível na loja. Ou por falta no centro de distribuição, ou por falta na indústria, ou porque está em trânsito entre o CDI e a loja, e assim por diante. Hoje a gente está com menos da metade desse nível de ruptura ali, próximo de 2%, que é um nível assim muito bom para a nossa indústria como um todo, porque a lista de medicamentos, né, que a gente mantém disponível em loja, ela é bem grande. E às vezes a indústria tem alguma dificuldade com o insumo, a maioria deles são importados e tal, então pode faltar um pouco na cadeia como um todo. Então ter um índice ali próximo de 2% é um índice muito bom. Como então, que vocês melhoraram tanto esse índice? Deve ter tido alguma iniciativa específica, né, para isso? Teve sim, a Natália. A gente investiu em várias frentes. Uma delas foi melhorar o nosso algoritmo de reposição de produtos em loja. Então, existe um algoritmo que calcula qual é o estoque ideal por item, né, dependendo do comportamento de consumo daquele item. A gente aumentou a lista de fornecedores, né, do nosso portfólio de distribuidores e indústria farmacêutica. A gente melhorou o time também, nosso time de supply chain foi bem reforçado ao longo dos 2 últimos anos, então foram várias ações que combinadas aí têm ajudado a gente a melhorar esse nível de ruptura. E assim, aproveitando o gancho do resultado, ao mesmo tempo que tem todos esses dados positivos, a gente sabe que o cenário como um todo da economia está bem desafiador. E eu queria que você comentasse quais são as perspectivas que vocês têm daqui para frente, considerando a questão da inflação, principalmente. Eu imagino que, não sei se tanto em medicamentos, mas nos outros produtos que são vendidos em farmácia, provavelmente isso tem um impacto maior, a questão do poder aquisitivo da população está prejudicado, né? Como que vocês estão olhando, considerando assim as boas notícias internas, mas não tão boas notícias ao redor, né, com a economia como está? Pois é, Natália, acho que esse é um fator também positivo para o nosso setor, porque na lista de consumo acho que de todos nós, né, acho que os primeiros itens são alimentação e medicamentos, né, que são os itens de primeiríssima necessidade. Então, mesmo macroeconomicamente, a gente está ali sofrendo com temas de inflação e essas discussões de teto de gastos e que bagunça tudo, né, o ambiente macro aqui do Brasil, o varejo farmacêutico ele continua crescendo em média de 9% a 10% todos os anos, porque a gente tem uma questão estrutural aqui no Brasil, além do item, né, de medicamento e de saúde ser de primeira necessidade, que foi o que eu falei agora, a gente tem uma questão estrutural no Brasil que a população está envelhecendo. Então, hoje, mais ou menos 26% da população tem acima de 50 anos, que é uma população que consome, em média, 4 vezes mais medicamentos e produtos de saúde do que a população mais jovem. E essa população está crescendo muito rápido. Estima-se que em 2030, que em 9 anos, 32% da população terá mais de 50 anos. Então, o número de pessoas que está chegando nessa faixa etária é muito alto todos os anos, e isso tem impulsionado o consumo de medicamentos. Então, por isso o setor ele cresce se você pegar os últimos 10, 15 anos, ele cresce em média 14%. É o CAGR de crescimento do varejo farmacêutico. E ele vai continuar crescendo, até talvez mais intensamente nos próximos anos. Então, mesmo esse ambiente macroeconômico mais turbulento, como também já aconteceu aqui no Brasil em alguns outros momentos do passado, o nosso setor continua crescendo muito todos os anos. Então, como a gente tem essa questão mais resiliente e defensiva, a gente não sofre muito com essas oscilações macroeconômicas, não. E assim, dá para você... o que você pode falar para o investidor, para o acionista, sobre assim, o quarto TRI 2022 em termos de expectativas? Assim, vocês têm algum ajuste de expectativas com base no que temos aqui no balanço do terceiro TRI? Ou fala um pouquinho de perspectiva, o que você puder. Eu sei que nem tudo dá para abrir
mas o que vocês têm de cenário para a companhia, assim? Bom, a gente está bastante otimista, Natália, e para aqueles que estão nos ouvindo, a Pague Menos, ela está, desde 2018, num movimento muito positivo. A gente vem constantemente, todos os trimestres, entregando incrementos, principalmente dos nossos indicadores operacionais, como eu disse, né? Sortimento, ruptura, aumento de participação dos canais digitais, marca própria, vem crescendo. O NPS, que para a gente, né, o Net Promoter Score, que é um indicador que a gente manda em média 1,5 milhão de SMS todos os meses para os nossos clientes, para uma amostra de clientes, para perguntar se ele está satisfeito com a operação da nossa loja. E a gente tem batido recordes todos os trimestres de melhoria do nível de satisfação. Então, isso nos deixa muito animado para o futuro. Então, as nossas lojas, como eu disse, estão crescendo mais do que o mercado, e a gente tem agora um ciclo novo de aberturas de loja. Então, a gente inaugurou 25 lojas agora no terceiro TRI, a gente tem um volume quase mais de 40 lojas para serem inauguradas agora no quarto TRI, e são 120 lojas novas. São 80 esse ano e 120 ano que vem, é isso? Exato, 80 esse ano e 120, exato. Tá, então, e essa meta está mantida? Está mantida, os guidance estão mantidos. A gente está bem otimista tanto com o nosso portfólio atual, quanto essas novas lojas que a gente está inaugurando, porque essas novas lojas, elas estão performando um pouco melhor do que o plano, né? Para cada loja que a gente inaugura, ou para cada loja que a gente aprova aqui internamente, a gente prepara uma projeção de resultados para ela dos seus primeiros meses e anos de vida. E as lojas que a gente está inaugurando, elas estão até num patamar, pelo menos nos seus primeiros meses de vida, ainda é uma amostra pequena, mas com resultados até um pouco melhores do que o que a gente planejou. Então, isso nos deixa muito otimista para o futuro. E tem um monte de coisa legal para acontecer, né? A integração da Extra Farma, né, que você comentou no início, a gente vê muito valor. Eu ia chegar nesse ponto. Porque vamos falar disso já? Eu queria justamente perguntar da questão da integração, a aprovação do CAD, quando que vocês esperam essa aprovação e se outras aquisições também fazem parte do radar de vocês. Bom, então, Extra Farma, a gente está muito otimista também com esta a aquisição, e a gente está muito ansioso para o CAD terminar a sua análise para a gente poder, né, receber as chaves da companhia e começar a operar, porque a gente vê ali muito potencial de incremento de venda, de incremento de resultado. Só para te dar alguns números, a venda média de uma loja da Extra Farma por mês é ali mais próximo de R$400 mil por mês. A venda média de uma loja da Pague Menos é ali próximo de R$620 mil por mês. Então, a gente, obviamente, nos nossos modelos, a gente não colocou trazer a venda média da Extra Farma para a venda média da Pague Menos, mas a gente colocou ali um incremento próximo de 7% para chegar ali mais próximo de 440, 450. Só com isso a gente consegue já melhorar muito o EBITDA da companhia. Mas como que vai subir como que vai subir o faturamento dessas lojas, mais ou menos assim? Não, então, a Extra Farma, a gente acompanha como a gente concorre, né, com a Extra Farma nos principais mercados aqui do Norte e Nordeste, a gente consegue enxergar que eles estão com níveis altos de ruptura, que foi o tema que a gente discutiu agora há pouco. Então, eles operam com as suas lojas com nível de ruptura superior a 5%, o que é muito, mais do que o dobro do que a gente opera. O nível de sortimento de produtos médio por loja é abaixo de 8 mil itens por farmácia, o que é muito baixo. A sua forma de precificar produtos em loja, a operação de loja, o atendimento, a gente vê muita oportunidade de melhoria. Então, a gente acredita que melhorando esses indicadores, a gente consegue trazer a venda média por loja para um patamar bem mais alto. A gente, de novo, foi conservador. Fazer rapidamente, isso dá para fazer rápido, pelo que eu estou entendendo. A gente acredita que consiga fazer rápido. Em alguns poucos meses, a gente consegue ajustar esses indicadores. Então, a gente está muito otimista com essa aquisição. E então, assim, eu fico pensando, essa coisa de mais aquisições, isso faz sentido ou primeiro tem que fazer essa integração? Como que vocês enxergam? A gente está bem cauteloso, Natália. A gente prefere terminar essa aquisição, entregar ela com qualidade. Então, mesmo depois que o CAD aprovar, a gente tem ali pelo menos um ano de estabilização da operação e entregar as sinergias que a gente prometeu, para depois disso começar a pensar em alguma outra aquisição, se é que a gente vai seguir por esse caminho. A gente está muito focado na abertura, né, nas inaugurações organicamente falando. É difícil a gente encontrar alguma rede de farmácias com o nível de preço e potencial de sinergias que a gente encontrou na Extra Farma. Mas pode ser que, sem dúvida, a gente está sempre aberto para conversar. Mas realmente a oportunidade da Extra Farma foi única para a gente, porque são lojas que têm tudo a ver conosco, são lojas que estão dentro do nosso público-alvo, né? Público que a gente sabe operar bem, dentro das regiões que a gente considera a nossa casa, aqui Norte e Nordeste, características muito parecidas. Então, a gente está
muito otimista. E eu queria saber um pouquinho assim sobre a questão financeira. Eu vi que vocês captaram então no IPO esse valor de mais de 700 milhões e anunciaram recentemente, se não me engano, foi em outubro, a operação de uma emissão de debêntures de 450 milhões de reais, sendo que a maior parte dessa captação é justamente para amortizar dívidas que vão vencer ano que vem. Queria que você falasse um pouquinho se isso vai ser o suficiente para equalizar, se vocês vão a mercado captar mais algum recurso, ou se isso já vai ser o suficiente. Queria tocar um pouquinho nesse lado financeiro. No IPO, Natália, a gente captou 740 milhões lá no dia do IPO, na liquidação, mas tem outros 100 milhões, mais ou menos, que foram captados no mês seguinte, que é o exercício do Hot Issue e do Green Shoe. Então, ele... É um lote suplementar e complementar, né? Exato. Para quem não está familiarizado com o termo em inglês. Né? Exato. Então, totalizou mais ou menos 850 milhões, foi essa a captação total lá na IPO. E esses 450 de debêntures que a gente está emitindo agora, a gente, na verdade, está antecipando contratos de empréstimo que a gente tem hoje vigentes, que a conclusão desses contratos acontecerá em 2022. A gente optou por captar esses recursos este ano, né, para sair da volatilidade potencial do ano que vem, pelo fato de ser um ano com eleições. Então, e o mercado de dívida está bastante aquecido esse ano, né, tem um apetite bastante grande para esse tipo de papel. Então, a gente aproveitou esse momento, a gente está felizmente conseguindo, né, a taxa que a gente está dentro do nosso book ali, a taxa teto, ela é muito atrativa, ela é até menor do que as taxas atuais dos nossos contratos, então a gente vai conseguir alongar a nossa dívida, né? Então a gente troca a dívida que vai vencer o ano que vem para uma dívida que vai vencer daqui 5 ou 7 anos, com uma taxa menor. Então, a gente alonga com custos menores. A gente está emitindo 2 séries, a taxa teto para a série de 5 anos é CDI mais 1,75, e a taxa teto para a série de 7 anos é CDI mais 2,20. E sobre a questão das ações da companhia, eu queria até compartilhar aqui um gráfico, compartilhar minha tela do Status Invest com as cotações. A gente vê que teve uma valorização expressiva em 12 meses, né? De quase 17%, mas estava numa forte queda que agora me parece que o balanço agradou e isso também trouxe uma recuperação, né, das cotações. Fala um pouquinho, o que a gente pode sinalizar para o investidor em relação a isso? Assim, como que vocês veem essa movimentação? Bom, a gente teve uma valorização muito forte, Natália, se você observar até o final de setembro, mais ou menos, a gente estava ali com algo próximo de 50% de valorização desde do nosso IPO. E aí, nessas 2, 3 últimas semanas, né, por conta dessa discussão toda de teto de gastos e etc., a gente teve, sim, uma redução no preço da ação, mas a gente continua aí, o Ibovespa, se eu não me engano, cresceu 1% desde o nosso IPO, 1,5%, e a gente, felizmente, está crescendo ali próximo de 16%. Então, o alfa para a gente ainda está bem positivo, ali acima de 15 pontos. A gente vê uma perspectiva muito positiva, Natália, por esses componentes que a gente comentou contigo durante o bate-papo de hoje. E a gente está num novo momento de expansão. Então, os bancos todos que fazem a cobertura da nossa ação recomendam compra. Em média, os preços targets das ações pelos bancos que nos cobrem está ali próximo de 16, 17 reais. A nossa ação acho que deve estar ali próximo de 10 reais hoje. Então, tem um espaço bastante grande na nossa visão de incremento. E deixa eu só entender uma coisa, um número que eu queria. Quanto das vendas hoje já acontece em canais digitais e quanto que o pessoal ainda compra em loja? Qual que é a proporção? O varejo farma, antes de te responder essa pergunta, Natália, ele ainda tem algumas restrições, né? Diferente de outros varejos, a gente, por exemplo, não pode vender medicamentos com retenção de prescrição via canais digitais. A gente até pode vender, mas a pessoa obrigatoriamente tem que ir até a loja retirar o produto, um antibiótico, um psicotrópico, algo nesse sentido. Mesmo com receita digital, mesmo com aquela receita aqui. Então, a pessoa pode comprar pela internet, mas ela tem que ir até a loja, ela usa a modalidade do clique e retire, nesse caso, para poder retirar o produto em loja. Mas para aqueles itens que não são itens com retenção de prescrição médica, você obviamente pode comprar e a gente entrega na sua casa como qualquer delivery. Feita essa ressalva, a gente tem hoje 8,5% da venda total da companhia oriunda dos canais digitais. No terceiro TRI agora foram 170 milhões de reais de venda pelos canais digitais, mais de 170 milhões. Então, esse número vem crescendo gradualmente todos os trimestres por conta de todas essas melhorias. Eu acho que, bom, não só a gente, né? Durante a pandemia, a população acabou se acostumando.
A gente teve antes da pandemia, o nosso patamar era de 1,5% da venda total da companhia de canais digitais. Ela subiu para 5%, né, nos primeiros trimestres da pandemia. E agora, todo trimestre, mesmo a pandemia, graças a Deus, arrefecendo, os canais digitais continuam crescendo. Eu tenho só mais uma pergunta e eu queria te deixar livre para falar um pouquinho sobre outros temas que eu não tenha perguntado que você acha relevantes. Mas me chamou a atenção no balanço a iniciativa que vocês têm em relação a startups. Você poderia contar um pouquinho qual que é a ideia disso? Que frutos que vocês já colheram? Achei bem, bem interessante. Conta um pouquinho para a gente. Conto sim. Obrigado por perguntar e a gente poder explorar esse item. Bom, a PagMenos, ela sempre foi uma companhia muito focada em inovação, né? A inovação de todos os seus aspectos. A PagMenos, por exemplo, operou durante muito tempo o correspondente bancário, então ela oferecia para os seus clientes a opção de você pagar contas de telefone, água, etc., nas farmácias, foi precursora nesse serviço. A PagMenos ampliou o seu portfólio de produtos em loja para poder ofertar várias outras coisas. Então, a gente inova não só na questão mais tecnológica e digital, mas a gente inova também em operação nas lojas físicas e assim por diante. E já desde também 2018, a companhia vem investindo muito em inovação. A gente criou o P-Lab, né, que é o nosso laboratório. A gente tem um grupo muito grande de desenvolvedores, são mais de 100 pessoas trabalhando em diferentes projetos na companhia, todos eles focados em melhorar a experiência de compra do nosso cliente. Então, ações de CRM, o nosso app para poder fazer a compra via celular. Então, toda a frente de user experience, usabilidade mesmo das aplicações, ela vem sendo aprimorada todos os meses. Eu diria que quase todos os dias a gente tem novas features sendo lançadas para poder melhorar essa interface. E felizmente, não só por isso, né, obviamente, os nossos canais digitais vêm crescendo muito rapidamente e a gente está bastante otimista com o futuro. A gente vem, infelizmente, ganhando alguns prêmios, né, de uma das empresas mais inovadoras dentro do varejo brasileiro, não só do nosso setor. E a gente também tem a gente mantém uma aceleradora de startups aqui em Fortaleza, chama Nina, e lá a gente faz discussões frequentes. A gente organiza hackathons, né, com essas empresas, com essas startups, e a gente acaba selecionando algumas dessas empresas para desenvolver soluções dentro desses aplicativos que eu te falei, para melhorar e acoplar aqui nos nossos canais digitais. Então, a gente vem investindo muito nessa frente, Natália, e tem muita coisa legal aí para acontecer. Vocês não perdem por esperar. Muito em breve vocês vão ter notícias novas aí nossas de lançamentos interessantes. Bem legal, Luiz. Obrigada pelas explicações. Foi um prazer ter vocês aqui. O case da PagMenos é super interessante. Obrigada a todo mundo que assistiu. Queria agradecer e pedir para, se você gostou dessa entrevista, deixe um like, deixe um comentário, não deixe de seguir a gente aqui no canal, e agradecer de coração a PagMenos, o Luiz, a assessoria de imprensa, que também possibilitou esse encontro. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, Luiz. Obrigado, Natália. Obrigado, Valeu. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.